Olá, queridos irmãos, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Lucas Reis deste lado. Mais um dia que nós estamos na nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje leremos Isaías do capítulo 1 ao capítulo de número 7. Vamos lá? Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam os céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma vinha sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estarão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles te tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários, e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra vocês, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízos como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso,
Você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos cavalos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonastes o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagões. Sua terra está cheia de prata, ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra de suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida, e o homem será humilhado, não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os credos do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Baçã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra, naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos, aos ídolos de prata e aos ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra, parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor da magia e o perito das maldições. Porém, jovens no governo irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas aquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não dá comida nem roupa em minha casa.
não me nomeie governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar do tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá descoberta as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cinto, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate, as portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada, a cidade se assentará no chão. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver levado a impureza das mulheres de Sião e tiverem limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que eu vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel,
E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos. Em suas festas, mas não se importa com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca, para dentro dele descerão o esplendor da cidade, a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que clamam, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem as trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixos nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa, nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum derrama a correria das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparadas. Estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como a do leão. Rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflições, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois... Ai de mim. Então eu gritei:
Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem, esteja sempre vendo e jamais percebem. Torne insensível o coração deste povo, tornem surdos seus ouvidos e feche os olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não sejam convertidos e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filha de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram o rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se com as árvores da floresta, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: sai e leve seu filho, Zear-Jazube, vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme, não tenha medo, que seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, Senhor, mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e clamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo, sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios dos egípcios, abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros, em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada em seu
além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a cabeça e os pelos de suas pernas e sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca ou 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas, antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas, dos espinheiros. Nestes lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Terminamos a leitura de Isaías capítulo 1 ao verso 7, permitindo o Senhor. Amanhã estamos de volta.